Sou o errado por expulsar meu pai e sua esposa da minha casa que herdei do meu avô. Por que eu não quero que ele altere nada na propriedade? Tenho 25 anos, homem, não sou dos Estados Unidos e não estou procurando entrar na parte legal da coisa. Eu sei onde estou nesse sentido. Algum contexto. Meu pai se casou com sua atual esposa quando eu tinha 15 anos. Ela era muito insistente comigo porque o relacionamento com a própria filha era praticamente inexistente. Meu pai não fez nada, e eu acabei me mudando para a casa do meu avô, pai do meu pai, alguns meses depois. O vovô faleceu de forma repentina quando eu tinha 17 anos, e eu herdei todas as propriedades dele. Ao invés de eu voltar a morar com eles, eles é que se mudaram para a casa do vovô. Saí de lá quando fiz 18 anos para ir à faculdade e só volto para casa algumas vezes por ano. Eu deixei eles ficarem lá, sem pagar aluguel, com a condição de que não mexessem no meu quarto e nem no escritório do vovô. A casa tem 4 quartos. Agora, recebi uma ligação dele dizendo que eu preciso limpar meu quarto porque eles planejam transformá-lo em um quarto de bebê. Aparentemente, a esposa do meu pai entrou em contato com a filha dela, que está grávida e não tem onde ficar. Neguei o pedido e lembrei a ele de quem é a casa em que estão morando, e que é melhor não mexerem nos quartos se não quiserem ser despejados. Disse que há um quarto vazio, e que ela pode ficar lá, mas ele afirmou que é muito pequeno para as duas. Respondi que, se isso for um problema, eles podem voltar para a casa dele, lá ela pode ficar com o meu quarto. Não sei se ele ainda tem a casa, inclusive. Acho que fui mais do que razoável, mas meu tio, irmão do meu pai, que nem tem uma boa relação com ele, me ligou dizendo para eu pensar bem antes de expulsá-los. Então, fico na dúvida, sou o babaca? Atualização, 26 de setembro de 2022, 3 dias depois. No dia em que escrevi o post original, liguei para a doutora advogada para me acompanhar até a casa e lidar com isso de forma civilizada. Pois bem, no sábado fomos logo de manhã cedo com toda a documentação. Ao chegar lá e tentar abrir a porta, tive a agradável surpresa de que meu pai havia trocado as fechaduras, grande erro. Conversamos pela porta e ele me disse que, enquanto eu não mudasse de ideia, ele não iria me deixar entrar. Disse a ele que não estava planejando expulsá-los e que eu estava ali para resolver tudo do jeito certo, mas que, se ele não me deixasse entrar, eu resolveria do meu jeito. Ele não deixou. No caminho até a delegacia, meu tio me ligou e disse que meu pai havia ligado para ele para tentar me convencer a mudar de ideia, mas que ele não iria fazer isso e que me apoiaria no que quer que eu decidisse. Na delegacia, a doutora advogada explicou a situação, e eles nos acompanharam até o local para que eu pudesse fazer o despejo sem complicações. Chegando lá, os policiais conversaram com eles e disseram que tinham que me deixar entrar e tirar as coisas deles o quanto antes. Eu havia contratado um caminhão de mudança para eles. Meu pai tentou resistir, dizendo que havia vendido a casa dele e não tinha para onde ir. Também alegou que ele era o verdadeiro dono, mas o imbecil não tem nenhum documento para provar isso. Como último recurso, ele mencionou o fato de que minha meia-irmã está grávida, mas infelizmente para eles, ela ainda está no começo da gestação, o que não faz diferença nenhuma legalmente. Depois do circo deles, a retirada das coisas foi rápida. A maioria dos itens da casa são meus, com exceção do que havia no quarto deles e das coisas da minha meia-irmã. Atualmente estou na casa e pretendo ficar aqui pelos próximos dias. Já troquei as fechaduras e estou instalando câmeras de segurança. Conversei com minha namorada sobre nos mudarmos para cá e ela ficou super animada com a ideia. Pretendo conversar com meu chefe sobre a possibilidade de trabalhar de casa, mas mesmo que isso não seja viável, não é um problema real para mim. Agora que não preciso mais me preocupar com a casa, o resto é fácil de resolver. Acho que é isso. Agradeço por terem dedicado tempo a essa bagunça que eu costumava chamar de família. Atualização 2, 6 de novembro de 2022, 6 semanas após o último post. Minha namorada encontrou este espaço e me pediu para compartilhar nossos últimos encontros com meu pai, então aqui vai. Não tínhamos notícias dele até alguns dias atrás, quando ele apareceu na casa. Eu não estava lá, mas minha namorada estava. Minha namorada me contou que meu pai apareceu para nos dizer que, agora que estamos morando na casa, temos que hospedá-los para o Natal. E não só isso, ele entregou a ela uma lista com as comidas que queriam e os presentes que esperavam receber. Minha namorada mandou ele ir embora antes que ela chamasse a polícia. Achei de novo que o assunto estava encerrado, mas mais uma vez, eu estava errado. Ontem ele voltou a nos visitar. Aparentemente, ele ligou para minha mãe para convidá-la a passar o Natal conosco. Ela deu um fora nele e contou que vai levar a mim e minha namorada para a Europa no ano novo. Ele teve a audácia de exigir que ela levasse eles também. Minha mãe simplesmente desligou o telefone. Detalhe, essa foi a primeira vez que eles se falaram desde o divórcio, há 16 anos. Ele veio até a nossa casa para exigir que eu convencesse minha mãe a levá-los também, ou que nós pagássemos para que eles fossem junto. A essa altura, a atitude dele deixou de ser decepcionante e passou a ser cômica. Minha namorada e eu simplesmente caímos na gargalhada, rimos tanto que nem percebemos quando ele foi embora.
Posso dizer que nunca tivemos o melhor dos relacionamentos, mas ele não era uma pessoa com esse senso de direito. Quero dizer, já estava claro porque meu avô, pai dele, estava completamente decepcionado com ele, mas parece que agora ele quer se superar ainda mais. Não sei se ele vai parar, mas espero que sim, pelo menos até o fim do ano. Edit. Tenho um sistema de segurança, há câmeras por toda parte, sei se ele estiver por aqui. Tenho outras propriedades, meus inquilinos, pessoas próximas de mim e da minha namorada, até os vizinhos sabem o que fazer se ele aparecer dizendo que está em meu nome. Duvido que ele tente arrombar a casa enquanto não estivermos. Quando despejei, minha advogada e a polícia foram muito claros ao dizer que ele poderia enfrentar sérios problemas se tentasse entrar na casa ou em qualquer outra das minhas propriedades. Infelizmente, no meu país, qualquer tipo de medida protetiva ou ordem de restrição é praticamente inútil, é mais eficaz chamar a polícia na hora, e ele sabe que eu não hesito em fazer isso. Edit 2. Eu concordo que ele é uma pessoa quebrada, mas posso dizer que foi por conta própria e não por pressão de ninguém. Ele sabe o que está fazendo. Fui basicamente criado pelos meus avós, pais dele, e eles não me criaram de forma diferente do que criaram ele ou meu tio, que é outro caso à parte. Me deixa perplexo o fato de que eles tenham se tornado assim. Meus avós nos criaram para sermos pessoas decentes, eles é que decidiram não ser. Foi tão ruim que meus avós morreram sem falar com nenhum deles. Cresci vendo meu pai cometer um erro atrás do outro, sem assumir responsabilidade ou fazer qualquer tentativa de melhorar. Meus avós tentaram ajudá-lo, mas ele recusou e dizia que estava vivendo a vida como queria. Como você pode ajudar alguém que acha que está certo? Meu avô costumava dizer que meu pai é fraco, e eu concordo, porque não tenho nenhum argumento contra isso. Nunca esperei ganhar nada dos meus avós. Sou grato pelo que me deixaram e ainda seria grato mesmo que não tivessem deixado nada, porque fizeram mais do que deveriam. Já sabia que não vou receber nada do meu pai, nem financeiramente, nem emocionalmente. O mesmo vale para minha mãe, nosso relacionamento é superficial, sempre foi assim desde que eu era criança. Mas eu não vou me preocupar se ela algum dia decidir cortar tudo e não me deixar nada, é um direito dela, assim como é o do meu pai. No fim das contas, aceito o que me é dado e posso concordar com você que também sou alguém com senso de direito. Atualização 3, 24 de janeiro de 2023, 2 meses e meio após o último post. Algumas pessoas me mandaram mensagens pedindo uma atualização, então este post pode ser considerado uma. Depois do último incidente com meu pai, tudo ficou calmo e minha namorada e eu fomos para a Europa. O Natal passou e não houve sinal do meu pai. Meus amigos que estavam cuidando da casa relataram que não houve nenhum incidente. Tudo estava indo bem até eu receber uma ligação do meu tio, irmão do meu pai, no dia 28 de dezembro. Meu tio me ligou para dizer que estava saindo do estado e estava vendendo a casa dele. Ele me perguntou se eu tinha interesse porque estava bastante desesperado para sair. Ele não me contou o motivo de estar saindo e eu não me importei, o que importa para mim é que ele estava desesperado e essa era a oportunidade de realizar o desejo do meu avô. Antes de continuar, preciso dar um pouco de contexto. A casa do meu tio era a casa da infância do meu avô. Meu avô deu a casa para ele, mas depois se arrependeu. Ele me deixou a tarefa de recuperá-la e, se eu conseguisse, entregá-la para minha prima Marie, filha do meu tio do primeiro casamento, que ele nunca reconheceu, e esse é um dos muitos motivos pelos quais meu avô se arrependeu. Meu tio não sabe que tenho contato com a filha dele, nem que sei de tudo o que aconteceu no passado. Se soubesse, ele jamais me venderia a casa. Sim, ele é desse nível de mesquinhez. Então, decidi usar o cartão da família e o desespero do meu tio para conseguir a casa por um preço baixo. Eu conheço mais ou menos o valor do imóvel, então fiz uma oferta, bem abaixo do valor real, mas com o pagamento dividido em 3 parcelas. Meu tio recusou, dizendo que era muito pouco e que ele não ia mais voltar. O que ele quis dizer de verdade é que não ia mais me procurar. Eu disse que, se ele pudesse esperar até meu retorno, 3 de janeiro, eu pagaria tudo de uma vez, além de cobrir as taxas legais e os custos de mudança. Enquanto isso, ele só precisava empacotar as coisas, deixar os documentos prontos e tudo seria resolvido no mesmo dia. Surpreendentemente, ele aceitou na hora. Voltamos e eu consegui comprar a casa sem problemas, e meu tio foi embora no mesmo dia. No dia seguinte, liguei para minha prima e pedi que ela viesse o mais rápido possível para o país. Ela mora na Europa, porque havia mais uma coisa que meus avós tinham deixado para ela. Ela chegou há alguns dias e eu entreguei a casa e o restante do dinheiro. Ela precisou ficar alguns dias para lidar com a papelada e, nesses dias, quem resolveu aparecer de novo? Sim, meu pai. Sem que eu soubesse, meu tio tinha outro comprador interessado, e esse comprador era o meu pai. Meu pai havia pedido ao meu tio que esperasse alguns dias para juntar mais dinheiro. Quando conseguiu, ligou para o meu tio, mas ele já tinha vendido a casa para mim. Meu tio, para evitar confusão com meu pai, disse apenas que eu havia comprado a casa.
Como meu pai sabe que não pode mais se aproximar da minha casa, ele resolveu ir até a nova casa, mas dessa vez, ia levar uma surpresa. Ele bateu na porta exigindo que eu entregasse a casa a ele, mas não havia ninguém lá no momento, então ele resolveu arrombar a porta. Sim, ele fez isso. Vimos tudo pela câmera da campainha. Minha prima não fala o nosso idioma, então fui eu quem ligou para a polícia em nome dela. Graças à localização da casa e ao fato dela ser estrangeira, a polícia agiu muito mais rápido do que das outras vezes. É uma pena que eu não tenha uma foto do rosto do meu pai ao descobrir que a casa não era minha. Foi glorioso. Minha prima, com a ajuda do meu advogado, e minha, prestou queixa e, combinando com os atos anteriores do meu pai, ele vai passar alguns meses na cadeia. Graças a algumas pessoas, descobri o motivo do desespero do meu tio. Ele irritou muito feio a família da esposa. Mandei uma mensagem para ele dizendo que, se ele gosta de me dedurar para o meu pai, eu posso fazer o mesmo com a família da esposa, então é melhor ele não voltar, a menos que queira jogar joguinhos idiotas. Ele me bloqueou depois disso, hahaha. Ele já tinha dito que não voltaria, mas é melhor eu garantir que isso continue sendo verdade. No fim das contas, se minha prima decidir manter a casa, isso vai beneficiá-la, já que ela não quer cruzar caminho com o pai. Então é isso, o ano começou com tudo. Basicamente, me livrei da minha família de vez e finalmente posso começar a construir uma com minha namorada sem me preocupar com gente indesejada aparecendo.